Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre as relações trigonométricas. Bora lá então? Então tá. A primeira relação trigonométrica e a fundamental, que eu já comentei com vocês, é a seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Pronto, essa aqui é a primeira relação trigonométrica e a chamada fundamental, conforme eu mostrei para vocês lá naquela aula sobre triângulo retângulo. Eu mostrei para vocês que essa relação é válida. E ela é válida também quando a gente considera a trigonometria no ciclo trigonométrico, tá, pessoal? Essa relação aqui ela é válida para todo x real. Para todo x real. Bom, próxima relação. A próxima relação trigonométrica também já é conhecida nossa, que é a tangente de x. A relação é a seguinte, tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Diferente da relação 1, essa aqui não é válida para todo x. Por que ela não é válida para todo x? Porque ela é um quociente, tá vendo? Ela é uma fração. E a gente sabe que, dado uma fração como essa, jamais o denominador pode ser zero. Então a gente tem que excluir dessa relação aqueles casos em que o cosseno é zero. Aquele x tal que o cosseno de x é zero. Bom, então vamos lembrar aqui o ciclo trigonométrico para o cosseno? Ciclo trigonométrico para o cosseno. Esse é mais, menos, 1, 0, menos 1 e 0. Aqui está o ciclo trigonométrico para o cosseno. Excelente, excelente. Então, eu tenho que excluir os x tais que o cosseno de x é zero. Então, o x não pode ser π sobre 2, não pode ser 3π sobre 2. Não, então, vamos organizar as ideias. O x não pode ser π sobre 2, não é verdade? Porque o cosseno de π sobre 2 vai dar zero, e aqui a gente vai ter divisão por zero, isso não pode ocorrer. O x também não pode ser 3π sobre 2, vê se você concorda comigo. O 3π sobre 2 é o π sobre 2 mais π, não é verdade? O π sobre 2 mais π dá o 3π sobre 2. O x também não vai poder ser o π sobre 2 mais uma volta completa, ou seja, o π sobre 2 mais 2π, ele não vai poder ser isso, mais 2π. De modo geral, o x não vai poder ser π sobre 2 mais um inteiro vezes π. X não pode ser nenhum desses valores. Então você escreve assim, essa relação aqui é válida para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Aqui com k pertencente a z. Excelente, excelente. Essa é a relação 2. A relação 3 é da cotangente, que eu também já mostrei para vocês. A relação 3. Cotangente de x é igual ao cosseno de x sobre seno de x. Sobre seno de x. Bom, novamente, essa relação é dada por um quociente. O denominador aqui, é dado por uma fração, O denominador dessa fração aqui não pode ser zero. Então, tem que excluir aqui dessa relação aqueles x tais que o seno é zero. Quais são esses x? Vou pensar aqui, ciclo trigonométrico para o seno. Como é que é a história? Mais, menos, 0, 1, 0 e menos 1. Aqui para o seno. Então, o x não vai poder ser zero, porque o seno de zero dá zero. O x não vai poder ser π, é verdade? O x não vai poder ser 2π. O x não vai poder ser 3π e assim por diante. Então, o x não pode ser um arco da forma um número inteiro vezes π, não é verdade? Porque todos os arcos da forma um número inteiro vezes π é tal que o seno é zero. E aí a relação não vai funcionar. Então, essa relação aqui é válida para todo x diferente de um número inteiro vezes π. Aqui, olha, esse k sendo um número inteiro, tá? Bom, essa é a relação 3. A relação 4 é a seguinte, também já mostrei para vocês, que a gente pode escrever, olha, observe aqui que a tangente é seno sobre cosseno, e a cotangente é o cosseno sobre seno. Então, eu posso dizer que a cotangente é o inverso da tangente. A relação 4, então, é essa aqui, cotangente de x é o inverso da tangente. É 1 sobre tangente de x, tá? Aí, fazendo essas mesmas análises que a gente fez aqui, pessoal, você vai concluir que esse x não pode ser da forma
kπ sobre 2. Para todo x diferente de kπ sobre 2, com k pertencente a z. Tá bom? Fazendo essas mesmas análises aqui que a gente fez. Relação 5. A relação 5 é a secante de x. Olha, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Novamente, o cosseno não pode ser zero, né? Então a condição vai ser a mesma condição da relação 2. Olha, isso aqui é válida para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. K pertencente a z. Pessoal, a gente tem que entender bem essas restrições, porque pode aparecer uma questão de VOF da seguinte maneira. Diga qual a expressão é verdadeira para todo x. Aí coloca uma expressão como essa aqui, como a expressão 2. Ela é válida para todo x? Não. Até agora, a única que é válida para todo x é a primeira, né? Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Um outro exemplo, uma outra situação. Olha só. Se você se deparar com isso aqui, olha. Raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Isso aqui é verdadeiro para todo A e B? Não. Ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes? Isso é válido sempre? Não. Por quê? Porque esse A e B aqui pode ser números negativos, e aí raiz quadrada de números negativos não está definido, tá? Então, se isso aqui fosse uma questão de VOF, você iria colocar F. Isso aqui é falso. Não é válida para A ou B negativo, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Essa é a 6, né? 5, agora a relação 6. Qual é a relação 6? É a cossecante. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Com a condição do seno de x ser um número diferente de zero. Então, a gente vai cair nessa condição aqui, né? Ó, para todo x diferente de kπ, k pertencente a z. Bom, até agora, todas relações conhecidas nossas, né? Velhas conhecidas nossas. Agora eu vou apresentar para vocês mais duas relações que ainda não foi apresentada aqui no curso. A primeira é a seguinte. Antes de escrever, vamos demonstrá-la aqui? Tome a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa relação fundamental aqui, primeiro por cosseno. Vamos dividir tudo por cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Dessa forma, você vai obter seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x igual aqui 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Excelente. Olha só. Seno sobre cosseno é a tangente. Aqui, ó. Seno sobre cosseno é a tangente. Só que como estão ao quadrado, aqui vai ficar tangente ao quadrado de x. Aqui, olha, cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar 1. 1 sobre cosseno, cadê o 1 sobre cosseno? É secante. Tá vendo aqui, ó? 1 sobre cosseno é secante. Como está ao quadrado, isso aqui é secante ao quadrado de x. Então, a relação 7 é secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Vamos registrar isso aqui? Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Excelente. E a relação 8 é a seguinte. Vou até registrar aqui, ó. Registrar aqui a relação 8. A continha que você vai fazer é a seguinte agora. Tome novamente a relação fundamental e divida tudo por por seno ao quadrado de x. Aqui a gente dividiu por cosseno ao quadrado de x e a gente obteve essa relação. Agora você vai fazer a mesma continha dividindo tudo por seno ao quadrado de x. Quando você dividir tudo por seno ao quadrado de x, você vai obter cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. É a oitava relação. É claro que tem as restrições aqui, né? Volte para essa relação. As restrições aqui é o seguinte. A gente dividiu, para obter essa relação, a gente dividiu por cosseno, né? O cosseno não pode ser zero, então a restrição é a mesma dessa aqui, olha. Para todo x diferente de π sobre 2
mais Kπ, K pertencente a Z. E essa aqui, a gente, para obter essa relação, a gente tem que dividir tudo por seno ao quadrado. Então, o seno não pode ser zero. Então, o seno não pode ser zero, a restrição é essa aqui, ó. Para todo x diferente de Kπ. Aqui, K pertencente a Z. Pronto, então são essas as 8 relações trigonométricas. Vamos fazer agora alguns exemplos? Bora lá então. O primeiro exemplo diz o seguinte: sabendo que cosseno de alfa é igual a menos 4/7 e alfa está no segundo quadrante, determinar, obter as outras razões trigonométricas de alfa. Ou seja, dado cosseno, obter as outras 5, o seno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Tudo bem? Então tá, pessoal. Se o cosseno de alfa é menos 4/7, significa que a secante é menos 7/4. Mas o que você está pensando? Nessa relação aqui, olha. Secante de x é 1 sobre cosseno de x, ou seja, secante é o inverso do cosseno ou o cosseno é o inverso da secante. Tanto faz, tudo bem? A secante é o inverso do cosseno. Então, se cosseno de alfa é menos 4/7, significa que a secante de alfa é menos 7/4. Excelente. Já tenho aqui a secante. Bom, uma outra ideia agora é usar a relação fundamental, a fim de calcular o seno. Vamos usá-la aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O seno é o que eu quero calcular, seno ao quadrado de alfa, mais o cosseno é menos 4/7, isso ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Portanto, seno ao quadrado de alfa, mais aqui menos 4/7 ao quadrado, número negativo elevado ao expoente par vai ficar positivo. 4 ao quadrado dá 16 sobre 7 ao quadrado, 49, igual a 1. Um pouco mais, seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos essa quantidade aqui, menos 16 sobre 49. Bom, então o seno ao quadrado de alfa vai ser igual. Bom, pessoal, número inteiro com fração dá para fazer direto, não precisa tirar mínimo. Olha, 49 vezes 1 dá 49, e 49 menos 16, isso vai dar 33, 33 sobre 49. Portanto, seno de alfa, via de regra, é mais ou menos a raiz quadrada dessa quantidade, Como o 33 não tem raiz quadrada exata, você deixa dentro da raiz, ó. Raiz quadrada de 33 sobre raiz quadrada de 49, 7. Muito bem. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, e aí? Vão valer os dois valores? Não, pessoal. Aí a gente tem que lançar mão dessa informação aqui, olha. Olha o que o problema está dizendo. Que esse alfa é um arco do segundo quadrante. E a gente sabe que no segundo quadrante o seno é positivo. Portanto, o sinalzinho de menos aqui, olha, você vai excluir, deixa só o sinal de mais, ou deixa sem sinal nenhum, não tem problema. Tá bom? Então, o seno de alfa é a raiz de 33 sobre 7. Bom, se o seno de alfa é a raiz de 33 sobre 7, a cossecante de alfa é o inverso desse valor, porque a cossecante é o inverso do seno. Já vamos registrar isso aqui? Olha, cossecante de alfa vai ser o inverso desse valor, ou seja, 7 sobre raiz de 33. Excelente. Aí você pode estar racionalizando, multiplica por raiz de 33, divide por raiz de 33, aí você vai obter 7 raiz de 33 sobre 33. Aí. Excelente. Bom, o que mais está faltando? A tangente de alfa, Então vamos lá. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Bom, o seno de alfa a gente já calculou, Aqui, ó, raiz de 33 sobre 7. Raiz de 33 sobre 7. Isso tudo sobre o cosseno de alfa. O cosseno de alfa está aqui, ó, menos 4/7. Vamos lá. Divisão de frações. Eu repito a primeira fração, que é a raiz de 33 sobre 7. Multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, por menos 7 sobre 4.
Esse 7 com isso você pode simplificar, então sobrou menos raiz de 33 no numerador, ó, menos raiz de 33, e no denominador sobrou 4. Portanto, a tangente de alfa é menos raiz de 33 sobre 4. E tinha mesmo que dar um resultado negativo, professor? Tinha, porque no segundo quadrante a tangente é negativa, não é verdade? Bom, por fim, a cotangente, né? Cotangente de alfa. A cotangente é o inverso da tangente. Então, se eu conheço a tangente, que é menos raiz de 33 sobre 4, a cotangente vai ser menos 4 sobre raiz de 33. Olha que maravilha. Multiplica por raiz de 33, racionalizando agora, né? Divide por raiz de 33. Aí você vai obter menos 4 raiz de 33 sobre raiz de 33 vezes raiz de 33 vai dar 33, né? 33. Pronto, acabou o problema. Próximo exemplo diz o seguinte. Sabendo que seno de alfa é igual a 5 sobre 13 e alfa pertence a esse intervalo, né? O segundo quadrante, isso aqui, na verdade. Então a tangente de alfa é igual a quanto? Muito bem. Acho que não é difícil, pessoal. O que eu preciso para calcular a tangente? Eu preciso do seno e o cosseno, porque a tangente é seno sobre cosseno, na verdade. O seno eu tenho. Então eu tenho que dar um jeito de calcular o cosseno. Como? Relação fundamental, né? Que diz o seguinte, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Bom, o seno ele me deu que é 5 sobre 13, então 5 sobre 13 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Eu já vou passar essa quantidade para o segundo membro, tá? E já vou resolver a potência também, tá? Olha só, 5 ao quadrado dá 25, aqui vai ficar menos 25 sobre 13 ao quadrado, 169. Entenderam o que eu fiz? Eu passei essa quantidade para o segundo membro com sinal negativo, já com a potência resolvida. 5 ao quadrado, 25, 13 ao quadrado, 169. Um pouco mais, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual. Novamente, pessoal, número inteiro com fração, dá para a gente fazer direto. Assim, ó, 169 vezes 1 dá 169. 169 menos 25, 144. 144 sobre 169. Portanto, o cosseno de alfa, via de regra, é mais ou menos a raiz quadrada dessa quantidade, não é verdade? Então, devagarzinho aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 169. Muito bem. Bom, quanto é que vai dar isso, pessoal? Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui mesmo, ó. Isso é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 144 dá 12, a raiz quadrada de 169 é 13. Bom, só que agora, pessoal, é o seguinte. Esse alfa em questão, tá vendo? Ó, está no segundo quadrante. Tudo bem? E o cosseno no segundo quadrante é negativo. O cosseno é negativo. Portanto, o sinal de mais aqui você exclui, tá bom? Exclui o sinal de mais. Fica só o sinal de menos. Tudo bem? Pronto. Já tenho o cosseno. Agora eu tenho condições de calcular a tangente, né? Ele quer que eu calcule a tangente. O que é tangente mesmo? Tangente é a relação entre o seno e o cosseno. É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Excelente. Bom, o seno de alfa é 5 sobre 13 sobre o cosseno de alfa, a gente calculou aqui, o menos 12 sobre 13. Divisão de frações, repete a primeira fração, que é o 5 sobre 13, multiplica pelo inverso da segunda, menos 13 sobre 12. Esse 13 com isso você simplifica, vai sobrar o que no numerador? Menos, não esqueça do menos, na verdade. Menos 5 sobre 12. Acabou. Menos 5 sobre 12 é a tangente de alfa, assim sendo a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo, quanto vale tangente de x se secante ao quadrado de x é igual a 4 e 0 é menor que x, que é menor que π sobre 2? Então, a questão diz pra gente, quanto vale, ainda está perguntando, quanto vale a tangente de x, sabendo que a secante ao quadrado de x é igual a 4 e x está no primeiro quadrante, né? De 0 a π sobre 2 significa primeiro quadrante. Bom, uma primeira ideia aqui, pessoal, é a gente pensar assim, pô, tangente é seno sobre cosseno. Então eu vou dar um jeito de calcular o seno, vou dar um jeito de calcular o cosseno e dividir os dois. Tá certo? Tá.
Mas eu acho que não precisa disso tudo, porque existe uma relação prontinha envolvendo a tangente e a secante. Lembra dela? Que é a seguinte, olha, a relação é essa aqui, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Se não me engano, é a relação 7 que eu mostrei para vocês. Deixa eu conferir aqui. Exatamente, a relação 7. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, a secante ao quadrado, o problema deu, que é o 4, é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Esse 1 para o primeiro membro vai ficar 4 menos 1, vai dar 3, né? 3 igual a tangente ao quadrado de x, ou o contrário, né? Tangente ao quadrado de x igual a 3, tá bom? É a mesma coisa, né? 3 igual a tangente ao quadrado de x, ou tangente ao quadrado de x igual a 3. E aí, via de regra, tangente de x vai ser mais ou menos raiz de 3, mais ou menos raiz de 3. Só que é o seguinte, o x em questão está no primeiro quadrante. E a tangente no primeiro quadrante é positiva, não é verdade? Então, menos aqui você exclui. Aliás, todas as razões trigonométricas no primeiro quadrante são positivas, tudo bem? Então, acabou, né? Tangente de x igual a raiz de 3. Próximo exemplo diz o seguinte, calcule m de modo que se tenha tangente de x igual a m menos 2 e cotangente de x igual a m sobre 2, né? Está pedindo para a gente determinar o valor de m, sabendo que essas duas coisas aqui, olha, ao mesmo tempo ocorrem. A tangente de x é m menos 2 e a cotangente de x é m sobre 2. Muito bem. Bom, a ideia, pessoal, é a gente relacionar a cotangente com a tangente. Isso é fácil, não é? Por quê? Porque a cotangente é inverso da tangente. Então você escreve assim, olha, cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. E substitua os valores, olha, a cotangente de x é m sobre 2 é igual a 1 sobre a tangente de x, que é m menos 2. Pronto, agora a gente resolve essa equação, né? A ideia é multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando cruzado, bem devagarzinho, fazendo todos os detalhes, você vai obter. Primeiro, nesse sentido, m que multiplica m menos 2, igual. Agora, nesse sentido, 2 vezes 1, 2. Bom, distributiva, m vezes m é m ao quadrado. M vezes menos 2, menos 2m. E esse 2 para o primeiro membro, menos 2, igual a 0. Equação do segundo grau, pessoal, fórmula de Bhaskara. Acho que é a primeira vez aqui nesse curso de trigonometria que a gente vai estar usando essa fórmula de Bhaskara, não é verdade? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, m vai ser igual. Menos b, ó. O b é que multiplica m, é o menos 2. Com o menos da fórmula, mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Depois, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 2, mais 8. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1 e 2 vezes 1, 2. Um pouco mais... o m vai ser igual a 2, mais ou menos 4 mais 8, 12, né? Raiz quadrada de 12 sobre 2. Bom, esse 12, pessoal, você pode pensar assim, o 12 é 4 vezes 3, na verdade, 12 é 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é 2, então o 4 sai da raiz, fica dentro da raiz apenas o 3. Portanto, esse raiz de 12 você pode escrever assim, ó, 2 raiz de 3, não é verdade? Né? Então, vou repetir para você. 12, 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4, 2. Tá aqui. Sobra o 3 dentro da raiz ainda, tá bom? Sobre 2. E ainda você pode simplificar, mas cuidado com essa simplificação, pessoal. Não basta simplificar apenas esse 2 com esse 2. Não pode fazer assim. Toda vez que você tiver uma fração, aqui é uma fração, né? Tal que o numerador ou o denominador, ou os dois ao mesmo tempo, são somas ou diferenças, você pode simplificar? Pode. Mas tem que simplificar todas as parcelas que compõem essa soma e essas diferenças, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode simplificar esses dois e esse 2 aqui, tudo bem? Então, vai sobrar aqui 1 mais ou menos raiz de 3. Aí acabou o problema. Então, tem que ter atenção nos detalhes.
Se aqui eu tivesse o sinal de vezes, ao invés de mais ou menos, você poderia simplificar um com um, tá? Mas nesse caso aqui, pode simplificar? Pode, mas tem que simplificar todas as parcelas, tudo bem? Próxima questão, resolva em R a seguinte equação de segundo grau na incógnita x. Então tá, pessoal. Está pedindo para a gente resolver essa equação de segundo grau. Muito bem. Bom, analisando essa equação de segundo grau na variável x, né, na incógnita x, a gente conclui que o parâmetro A da equação é o seno de alfa, que é o parâmetro A. O parâmetro B da equação é o menos 2 cosseno alfa, que é o parâmetro B. E o parâmetro C é o menos seno alfa, que é o parâmetro C. Pronto, agora a gente aplica a famosíssima fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Vamos lá, substituindo agora os valores, hein? X é igual a menos b, quem é b? Tudo isso aqui, que é menos 2 cosseno alfa, tudo bem? Menos b, isso aqui é o b. Bom, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, novamente, é menos 2 cosseno alfa ao quadrado. Depois, menos 4, vezes o parâmetro A, que é o seno alfa, vezes o parâmetro C, né, 4AC. O parâmetro C é menos seno alfa. Excelente, né? Isso tudo sobre 2A. Sobre 2A, o parâmetro A é seno alfa, então sobre 2 seno alfa. Pronto. Vamos lá, x é igual. Aqui vai ficar positivo, né? Menos com menos dá mais, então mais 2 cosseno alfa, mais ou menos raiz quadrada de quem? Olha só, menos 2 cosseno alfa ao quadrado vai ficar positivo, porque está elevado ao quadrado, o 2 ao quadrado dá 4, e o cosseno ao quadrado de alfa, a gente repete, o cosseno ao quadrado de alfa. Muito bem. Aqui eu tenho esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. 4 seno alfa vezes seno alfa vai dar 4 seno ao quadrado de alfa. 4 seno ao quadrado de alfa. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro A é 2 seno alfa, né? Isso tudo sobre 2 seno alfa, né? Muito bem. 2 seno alfa. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro dessa raiz, observe que eu tenho duas parcelas, e as duas parcelas têm um fator 4 em comum. Então, eu vou colocar esse 4 em evidência. Aí a gente vai obter x, vou fazer mais embaixo para a gente não embolar muito, né? 2 cosseno alfa, o resto eu vou repetir, mais ou menos raiz quadrada de quem? Olha, vou colocar o 4 em evidência. 4, abre parênteses. 4 cosseno ao quadrado de alfa dividido por 4 vai dar cosseno ao quadrado de alfa. Mais 4 seno ao quadrado de alfa dividido por 4 vai dar seno ao quadrado de alfa. Excelente. Isso tudo sobre 2 seno alfa. Tá, pessoal? Estou fazendo com todos os detalhes para que todos acompanhem. Agora, se você consegue pular alguma etapa aí, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, então x vai ser igual a 2 cosseno alfa mais ou menos raiz quadrada de quanto? Olha que vem a mágica do negócio. Olha só. O que eu tenho aqui dentro do parênteses é exatamente a relação fundamental da trigonometria. Olha, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá 1. Então isso aqui vai ser 4 vezes 1, que é o próprio 4. Entenderam o que eu fiz? 4, isso que está dentro do parênteses é a relação fundamental, que vale 1. Então 4 vezes 1 dá 4. Tudo bem? Isso tudo sobre 2 seno de alfa. Excelente. Vamos para cá para a gente finalizar a questão agora, hein? X vai ser igual a 2 cosseno alfa mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Isso tudo sobre quem? 2 seno alfa, né? 2 seno alfa. Excelente. Bom, novamente a gente pode simplificar todas as parcelas, como na questão anterior, simplifica todas as parcelas. Aqui vai sobrar 1, atenção, hein? Então, x vai ser cosseno de alfa mais ou menos 1 sobre seno de alfa.
Próxima questão, sabendo que π sobre 2 menor do que alfa, que é menor do que π, ou seja, alfa está aí no segundo quadrante, e seno de alfa igual a 1/10, qual o valor dessa expressão aqui, né? Qual o valor dessa expressão? Muito bem, pessoal. A ideia num problema como esse é procurar escrever tudo em função de seno e cosseno. Por que isso, professor? Porque se eu consigo escrever tudo em função de seno e cosseno, ainda eu tenho a relação trigonométrica fundamental para a gente estar usando. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa é a ideia. Então vamos lá, transformar tudo para seno e cosseno. Então vai ficar assim, ó, y igual a logaritmo na base 100 de quem? Olha, o que é a secante, pessoal? A secante é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno de alfa. Vezes, o que é a tangente? É seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Excelente. Vezes, o que é cossecante? É o inverso do seno, 1 sobre seno de alfa. O cosseno já deixa cosseno mesmo, né? Cosseno fica cosseno mesmo. E a cotangente de alfa? É cosseno de alfa sobre seno de alfa. Excelente. Então, o que eu fiz nessa passagem? Eu transformei tudo para seno e cosseno. Um pouco mais, y é igual a logaritmo na base 100, e aqui vem a parte que o aluno adora, né? Que são os cortes. Observe que dá para a gente simplificar esse cosseno que está dividindo com esse aqui que está multiplicando. Esse aqui também que está dividindo com esse outro aqui que está multiplicando. Esse seno com esse seno. Sobrou no numerador apenas o 1, né? Sobrou no numerador o 1. E no denominador sobrou quem? O seno de alfa, né? O seno de alfa. Excelente. Então eu tenho logaritmo na base 100 de 1 sobre seno de alfa. Ou seja, do inverso do seno. Então, um pouco mais, y é igual a logaritmo na base 100 do inverso do seno, pessoal, do inverso do seno. Olha só, se o seno é 1/10, o inverso do seno vai ser 10, não é verdade? O seno é 1/10, o inverso de 1/10 é 10. Então, aqui no fundo, eu vou ter o logaritmo de 10 na base 100. Bom, pessoal, um pouco mais, y é igual a logaritmo na base 100, mas esse 100 é 10 ao quadrado, né? Logaritmo de 10 na base 100, e o 100 é 10 ao quadrado. Aí eu vou usar uma das propriedades dos logaritmos que diz o seguinte, ó, logaritmo de a na base b elevado a n é 1 sobre n vezes logaritmo de a na base b. Não sei se você lembra dessa propriedade. Quando você tiver o logaritmo de uma potência, né, se fosse a elevado a n, o n vem para frente do logaritmo multiplicando. Agora, quando a potência for na base, o n vem para frente do logaritmo dividindo. Tá bom? Vou usar essa propriedade aqui. Então, olha aqui, ó, eu tenho um 10 ao quadrado, esse 10 ao quadrado é base, então esse 2 vem para frente do logaritmo dividindo, tá bom? Então, isso é meio vezes log de 10 na base 10. E log de 10 na base 10, pessoal, isso dá 1, não é isso? Portanto, o resultado vai ser meio vezes 1, isso dá meio. Acabou. Próxima questão, obtenha a tangente de x sabendo que isso aqui ocorre, né? Olha que bacana, né? Determinar a tangente de x sabendo que isso aqui ocorre. É uma primeira ideia, né? Você diz, eu vou calcular o seno, vou calcular o cosseno e dividir os dois. Tá certo, né? A tangente é seno sobre cosseno. Mas, em especial aqui nessa questão, pessoal, convém a gente pensar um pouquinho diferente. O que eu quero dizer com isso? Convém a gente dividir toda essa igualdade por cosseno ao quadrado de x. Então, vou dividir isso tudo aqui, olha, por cosseno ao quadrado de x. Dividindo tudo isso por cosseno ao quadrado de x, a gente vai obter o seguinte, olha só, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, menos 5 seno x, cosseno x, sobre cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, igual a 3 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, o que eu fiz? Eu dividi tudo por cosseno ao quadrado de x. Professor, por que convém dividir tudo por cosseno ao quadrado de x? Porque aí aparece a tangente que eu quero calcular. Olha só, apareceu seno sobre cosseno, é a tangente. Aqui, novamente, eu vou ter um seno sobre... é a tangente, não é verdade?
E aqui vai dar 1 e aqui daqui a pouco a gente discute. Tudo bem? Por isso que foi bom a gente dividir tudo por cosseno ao quadrado de x. Então, aqui nessa parcela eu vou ter tangente ao quadrado de x menos 5 vezes esse cosseno com um desse aqui a gente simplifica, ainda sobra um cosseno de x aqui no denominador. Portanto, eu vou ter seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente de x. Então, menos 5 tangente de x, mais coisas iguais quando você dividir dá 1, igual a 3 sobre cosseno ao quadrado de x. Olha só, o 3 sobre cosseno ao quadrado de x é 3 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x, não é verdade? 3 sobre cosseno ao quadrado de x é 3 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno é o quê? É secante, na verdade. 1 sobre cosseno é secante. Então isso aqui vai ser 3 secante ao quadrado de x. Então isso é igual a 3 secante ao quadrado de x. Não vai se perder. Olha, 3 sobre cosseno ao quadrado é 3 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado, tendo em vista que a secante é 1 sobre cosseno. Tá bom? Mas e aí, professor, eu tenho agora tangente e secante. Como resolver esse problema? Usando a relação trigonométrica 7, se eu não me engano, que diz o seguinte: secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Verifique aí se é a relação 7, para você ver. Vou usar ela agora. No lugar dessa secante ao quadrado aqui, eu vou colocar 1 mais tangente ao quadrado de x. Aí a gente vai obter tangente ao quadrado de x, menos 5 tangente de x, mais 1 igual a 3 vezes a secante ao quadrado de x, que é 1 mais tangente ao quadrado de x. Pronto, agora ficou tudo tangente de x, eu consigo calcular o seu valor. Vamos lá, conta tangente ao quadrado de x, menos 5 tangente de x, mais 1, aqui eu vou fazer distributiva, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes tangente ao quadrado de x, 3 tangente ao quadrado de x. Bom, agora tudo para o primeiro membro, porque a gente vai obter uma equação do segundo grau, né? Na variável tangente de x, tangente ao quadrado de x, menos 3 tangente ao quadrado de x, menos 5 tangente de x, mais 1 menos 3 igual a 0. 1 tangente ao quadrado de x menos 3 tangente ao quadrado de x vai dar menos 2 tangente ao quadrado de x. Aqui, menos 5 tangente de x, menos 5 tangente de x. 1 menos 3 menos 2 igual a 0. Excelente essa questão, não é verdade, pessoal? Bom, aí a gente obteve uma equação do segundo grau, tá vendo? Eu obtive uma equação do segundo grau na variável tangente de x, tá bom? Então, na hora de usar a fórmula de Bhaskara, a gente não vai escrever assim, x igual a mais, menos b, tangente de x igual a menos b, mais ou menos, é assim que você vai escrever, porque a variável aqui é a tangente. Um outro detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, muitos alunos, confesso que eu muitas vezes faço isso, tendo em vista que o parâmetro a aqui é negativo, costumo multiplicar essa equação por menos 1, tá? Talvez para evitar aí algum deslize aí na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então vai ficar assim, ó, tangente de x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Vamos às substituições agora. Tangente de x, fazer um pouco mais direto agora, tá, pessoal? Menos b, ó, o parâmetro b é menos 5, com menos da fórmula, mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. Depois, menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes menos 2 vai dar menos 16. Sobre 2a. O parâmetro a, atenção, é menos 2. O parâmetro a é menos 2. Né? Então vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Tangente de x vai ser 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16 dá 9, né? Então tá. É a raiz quadrada de 9, 3. Vou fazer um pouco mais direto aqui, tá bom, pessoal? Sobre menos 4. Bom, então, primeiro valor de tangente de x. Tangente de x é igual a 5 mais 3 sobre menos 4. Ou seja, 8 sobre menos 4. E isso vai dar menos 2. Próximo valor de tangente de x. Tangente de x, 5 menos 3 sobre menos 4. 2 sobre menos 4, que dá apenas para simplificar, né? Menos 1 meio.
Então, os valores de tangente de x são menos 2 e menos 1/2. Próximo exemplo, sendo seno de alfa igual a 3 cosseno de alfa, π menor que alfa, que é menor que 3π sobre 2, calcular cossecante de alfa, né? Calcular cossecante de alfa, né? Então, tá aqui a informação do problema. Ele está dizendo para a gente que existe um arco alfa, tal que o seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Além disso, esse alfa está no terceiro quadrante, de π a 3π sobre 2 é terceiro quadrante. E aí está pedindo para a gente determinar a cossecante de alfa. Quanto vale cossecante de alfa? Bom, pessoal, uma maneira tradicional, né, de se resolver essa questão é aplicar a relação fundamental da trigonometria, usar essa informação, achar o cosseno, seno, aquelas coisas todas. Mas eu vou fazer essa questão um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou usar a seguinte relação para calcular a cossecante de alfa. Vou usar essa aqui, ó, cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. Vou usar essa relação a fim de a gente calcular a cossecante. Se eu não me engano é a relação 8. Mas professor, e aí? Para você calcular a cossecante, você está precisando da cotangente. É verdade. Mas eu vou produzir uma cotangente. Quer ver? Olha para cá. Seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Bom, vou fazer o seguinte. Esse seno de alfa eu vou passar dividindo para o segundo membro e o 3 dividindo para o primeiro membro. Então, no primeiro membro eu vou ter 1/3 igual a cosseno de alfa. O seno você passa dividindo. Seno de alfa. Excelente. Então vai ficar assim, ó, 1/3 igual. O que é cosseno sobre seno? É a cotangente. Cotangente de alfa. Aí, maravilha. Produzir um cotangente de alfa. Uma vez produzido o cotangente de alfa, vem para cá. Aí você vai obter cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de alfa. Só que a cotangente é 1/3. 1/3 ao quadrado. Um pouco mais, cossecante ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 mais 1/3 ao quadrado é 1/9. Um pouco mais, cossecante ao quadrado de alfa aqui vai ficar, olha, 9 vezes 1 dá 9, mais 1, 10. 10 nonos. Por fim, a cossecante de alfa, via de regra, é mais ou menos raiz quadrada dessa quantidade. Ou seja, é o raiz de 10 sobre raiz quadrada de 9, 3. Só que o alfa, pessoal, o alfa está no... Que quadrante é esse? Está no terceiro quadrante. E a cossecante no terceiro quadrante é negativa. Então você tira o sinal de mais, ó, deixa só o sinal do menos. Lembrando que a cossecante tem o mesmo sinal do seno, tá? No terceiro quadrante o seno é negativo, então a cossecante é negativa. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é a única maneira de fazer a questão, tá? Você poderia estar usando inicialmente a relação fundamental da trigonometria, calculado seno e cosseno, aquelas coisas todas, depois usa isso aqui. Eu quis fazer de maneira diferente, tá bom? Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Próxima questão está pedindo para a gente simplificar essa expressão, né? A questão que caiu na SpaceX em 2001. Então tá, pessoal, uma ideia em expressões como essa é procurar escrever tudo em função de seno e cosseno. Essa é a ideia, né? Então tá. A primeira parcela aqui, a primeira fração eu vou repetir. Aí a gente vai obter 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x, mais, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais. O que é cossecante? É o inverso do seno. Então aqui é 1 sobre seno ao quadrado de x. Excelente. Mais 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. E aqui 1 sobre 1 mais, o que é secante? A secante é o inverso do cosseno. Então 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Bom, agora eu vou tirar o mínimo aqui e aqui, tá bom? O resto eu vou repetir. Então 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x, mais 1 sobre... Ó, vou tirar o mínimo aqui, tá? O mínimo é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x dividido por 1 dá seno ao quadrado de x, vezes 1 seno ao quadrado de x.
mais, aqui, ó, seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x dá 1 vezes 1, 1. Mais, essa parcela aqui eu vou repetir, 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x mais 1 sobre, aqui nessa parcela eu vou tirar o mínimo, e o mínimo é o cosseno ao quadrado de x. Vamos lá. Cosseno ao quadrado de x dividido por 1 dá cosseno ao quadrado de x vezes 1 cosseno ao quadrado de x. Mais, cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Excelente, excelente. Então, o que a gente tem agora? 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de x. Agora aqui, pessoal, eu tenho 1 sobre seno ao quadrado de x, ou seja, 1 sobre uma fração. 1 sobre uma fração é o inverso dessa fração. É bom a gente ter esses detalhes em mente, pessoal. Olha só. 1 sobre a fração a sobre b é b sobre a. Você deve encarar isso aqui como sendo o inverso de a sobre b. O inverso de a sobre b é b sobre a. Então é exatamente isso que eu estou nessa situação aqui, na verdade. Ó, 1 sobre essa fração é o inverso dessa fração. Ou seja, é o seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais 1, que eu vou até colocar o 1 primeiro, ó, 1 mais seno ao quadrado de x, para ficar igual a essa, tá? Mais, aqui eu estou repetindo, 1 sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x, e aqui novamente eu tenho, ó, 1 sobre uma fração, é o inverso dessa fração, ou seja, é o cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais 1, que eu vou escrever 1 mais cosseno ao quadrado de x. Excelente! Tenho certeza que você já observou que essas duas frações aqui a gente pode juntar numa única, porque os denominadores são iguais, o mesmo ocorrendo com essas duas frações, não é verdade? Então, olhando para essas duas frações, o que a gente vai obter? 1 mais seno ao quadrado de x sobre, repete o denominador. Soma de frações com mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais seno ao quadrado de x. Aqui é a mesma coisa, né? Soma de frações com os mesmos denominadores. Soma os numeradores, 1 mais cosseno ao quadrado de x, repete o denominador, 1 mais cosseno ao quadrado de x. Mas olha só que bacana, aqui eu tenho uma fração em que o numerador e o denominador são iguais. Portanto, isso aqui é 1, né? Na verdade, isso aqui é 1. O mesmo ocorrendo aqui, ó. Uma fração em que numerador e denominador são iguais. Isso aqui dá 1. E 1 mais 1, 2. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próximo exemplo, o valor de cosseno x mais seno x, sabendo que 3 seno x mais 4 cosseno x igual a 5. Muito bem. Então, o problema está pedindo para a gente determinar o valor dessa soma, né? Sabendo que isso aqui ocorre, né? 3 seno x mais 4 cosseno x igual a 5. Bom, pessoal, esse problema, uma ideia é a gente calcular o seno, o cosseno e somar, tudo bem? Com o auxílio da relação fundamental da trigonometria. Vamos lá, então? Vamos começar com essa informação aqui, olha. Vamos escrever assim, 3 seno x mais 4 cosseno x igual a 5. Significa, então, que 3 seno x vai ser igual a 5 menos 4 cosseno de x, e, portanto, o seno de x vai ser quem? 5 menos 4 cosseno de x, isso tudo sobre 3. Pronto, deixa isso aqui guardado, deixa essa informação guardada. Agora a gente usa a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E vamos às contas. No lugar do seno, você coloca essa quantidade aqui, né? Aqui tem seno ao quadrado, então aqui a gente vai obter 5 menos 4 cosseno de x sobre 3. Fechou parênteses. Ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora é conta, não é verdade? Então vamos lá, olha só. Aqui eu vou ter 5 menos 4 cosseno de x ao quadrado. Isso é um produto notável, o quadrado da diferença. Qual a regrinha? Quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 40 cosseno de x.
mais o quadrado do segundo, ou seja, 16 cosseno ao quadrado de x. Isso tudo sobre 3 ao quadrado, 9, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Excelente. Bom, agora a gente tira o mínimo, que nesse caso aqui equivale a multiplicar toda a equação por 9. Né? Vamos pensar assim, ó, multiplicar por 9. Aí a gente soma com esse denominador. Aí fica 25 menos 40 cosseno de x, mais 16 cosseno ao quadrado de x, né? Quando você multiplica por 9 essa fração, na verdade, você vai cortar esse 9 com esse. Agora, mais 9 cosseno ao quadrado de x igual a 9, multiplicando tudo por 9. Muito bem. 16 cosseno ao quadrado de x mais 9 cosseno ao quadrado de x vai dar 25 cosseno ao quadrado de x, menos 40 cosseno de x, e esse 9 aqui vem para o primeiro membro, 25 menos 9, 16, mais 16 igual a 0. Fórmula de Bhaskara, cosseno x, a variável, observa que aqui a gente tem uma equação do segundo grau na variável cosseno de x. Então, na hora de usar a fórmula de Bhaskara, a gente coloca cosseno de x igual menos b, o b é menos 40, com menos da fórmula mais 40, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 40 ao quadrado vai dar 1.600. Menos 4ac. Menos 4 vezes 25 vai dar menos 100. Menos 100 vezes 16 dá menos 1.600, né? Excelente. Sobre 2a. O parâmetro a é 25 e 2 vezes 25, 50. Portanto, o cosseno de x vai ser igual a 40, mais ou menos, aqui vai dar 0, né? E a raiz quadrada de 0 é 0 mesmo. Sobre 50. Ou seja, o delta da equação do segundo grau deu 0. Significa que a equação possui uma única solução. E qual é essa solução? É o 40 sobre 50. Que dá para simplificar ainda, né? Esse com esse, 4 quintos. Excelente. Já achei o cosseno. Falta eu determinar seno. Bom, para determinar seno, você volta para cá. Onde tiver o cosseno, você coloca esse valor. Fica assim, seno de x é igual a 5 menos 4 vezes o cosseno de x, que é 4 quintos. Isso tudo sobre 3. Ó. Então, o seno de x vai ser igual a 5 menos 4 vezes 4, 16 quintos. Isso tudo sobre 3. Ou seja, o seno de x vai ser igual... Aqui no numerador, pessoal, dá para a gente fazer direto. Ó. 5 menos 16 quintos. 5 vezes 5, 25. 25 menos 16, 9. Então, 9 quintos. Ainda dividido por 3. Divisão de frações, o que a gente tem que fazer? É repetir a primeira fração, 9 quintos, multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de 3 é 1 terço. Esse com esse você simplifica, aqui sobra 3, né? Então, aqui é 3 quintos. Excelente, excelente. Bom, então, agora a resposta ao nosso problema. Resposta ao nosso problema. Eu quero a soma, né? Seno de x mais cosseno de x, né? Ou cosseno de x, seno de x, tanto faz. Vai ser o 3 quintos. Mais quem? Mais o 4 quintos. Isso vai dar 7 quintos. Acabou o problema. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Mais um exemplo, outra questão que caiu aí nas SPSECs em 97, conforme você está observando, trigonometria não cai na SPSECs, despenca na SPSECs, na verdade. Tamanha quantidade de questão aqui que a gente está resolvendo da SPSECs, na verdade. Vamos lá. Ele está pedindo, no fundo, para a gente simplificar essa expressão, né? Simplifique essa expressão. Então tá, a fim de simplificar essa expressão, a gente vai lançar a mão de um produto notável, não sei se você lembra dele, que é o seguinte, olha, a ao cubo menos b ao cubo, diferença de cubos, isso é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Existe esse produto notável. Lembra dele? Existe, tá? Então, eu vou usar esse produto notável aqui no numerador, tá vendo? Aqui eu tenho um seno ao cubo de x menos cosseno ao cubo de x. Vou usar esse produto notável aqui no numerador, considerando o a como sendo seno
de x e o b como sendo cosseno de x, tudo bem? Então aqui vai ficar, ó, a menos b, seno de x menos cosseno de x. Já vamos escrever aqui. Seno de x menos cosseno de x, que multiplica quem? A ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de x. Mais AB, ou seja, seno x, cosseno x. Então, mais seno x, cosseno x. Excelente. Mais B ao quadrado, ou seja, mais cosseno ao quadrado de x. Excelente. Isso tudo sobre seno x menos cosseno x. Maravilha, não é verdade? Conforme você está observando, esse seno x, cosseno x, com esse aqui você simplifica. O que que vai sobrar? Vai sobrar no numerador, bem devagarzinho para você entender, vai sobrar seno ao quadrado de x, mais seno x, cosseno x, mais cosseno ao quadrado de x. E aí eu tenho certeza que você já observou que essa parcela junta com essa, na verdade, junto com essa parcela, dá 1. Porque aqui é a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é 1. 1 mais a outra parcela você repete. Seno x, cosseno x. Pronto, acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D de dado.